Oi, oi, gente, boa noite. E aí, vocês estão bem? E aí, Tamo galerinha? online? Tamo online. Então, vamos lá, gente, vamos começar aqui. Hoje é a estreia do nosso quadro novo, Conversa de Bastidor. Então, hoje a gente tá aqui com a Lê, com a Tieme, que ela é fisioterapeuta de esportes. Atualmente ela trabalha na MBR. É, E hoje a gente vai falar um pouquinho com ela, pra como ela começou, se ela fez algum curso especial, enfim, como ela começou nessa carreira e o objetivo, né? Eita, gente, perdão que eu tô nervosa, minha dicção tá ruim, mas o objetivo desse nosso podcast é ajudar quem quer começar a trabalhar com esporte, com games e não tem informação, ou até tipo, pô, existe uma fisioterapeuta num time de esporte, meu Deus do céu, tipo, a gente desmistificar um pouco, né, o cenário de games e esportes e vocês aprenderem também como vocês podem entrar, como vocês podem começar, porque acaba que o cenário, querendo ou não, é uma bolha, né? Então, às vezes é meio complicado. Então, é isso. Acompanhe os outros episódios também. Cada semana a gente vai estar com uma convidada nova aqui. Esse mês, em especial, é só mulheres, meninas mulheres, pois é o mês da mulher. Então, a gente chamou várias profissionais incríveis para estarem aqui compartilhando um pouquinho da jornada delas. E vou me apresentar aqui, né, pra quem não me conhece. Eu sou a Carol, eu sou a CEO aqui da GG. Eu já trabalhei em vários times de esporte, já trabalhei como social media no Corinthians Brawl Stars, no Cruzeiro. Já trabalhei também como social media em estúdios indies. Já trabalhei como community manager no Corinthians, já trabalhei como talent manager, já trabalhei assim, gente. Todos os setores que vocês pensarem de esportes e empresas, eu já trabalhei lá provavelmente. Atualmente eu tô mais na Level GG mesmo, mas continuo um pouquinho nessa parte de marketing de influência, né? Que é uma parte que eu gosto bastante. E aqui me acompanhando todas as semanas vamos ter a Gabi. Gabi, se E apresenta aí pra aí, quem não te conhece. galera? Então, pra quem não me conhece, eu sou a Gabi ou Gabi Zilas, como vocês podem ver meu nick aqui embaixo. Sou formada em design gráfico e hoje na GG eu tô como RH. Eu também ajudo a Carol com qualquer coisa, eu sou o braço direito da Carol, o que ela precisar, estou aí. Dentro do mercado de games eu já trabalhei como community manager, talent manager, social media, várias coisas que nem a Carol também. E hoje eu também trabalho como criadora de conteúdo. E a gente já está nesse mercado há uns 5, 6 anos, então a ideia aqui realmente é abrir e compartilhar com vocês tudo o que se passa nos bastidores e como chegar nesse nicho dentro dessa vertente dos games, né? E é isso. Então, agora vamos lá, nossa convidada, a Tia, ela trabalha como fisioterapeuta, né, que nem a gente falou. Então, Tia, se apresenta aí pra gente, fala também como você começou aí a trabalhar com isso. Oi, gente, eu sou a Ti, sou fisioterapeuta de esportes. Bom, eu comecei a trabalhar com isso, foi na verdade através de um comentário de uma professora minha da faculdade, que ela falou assim, ai, um amigo nosso um pouco mais velho, né? Ele tá adorando trabalhar lá com os games, não sei o quê. Falou assim, ela fez um comentário na sala. Eu fiquei assim, ué, games? Como assim fisioterapeuta de game? E aí eu fui atrás. E aí, esse amigo nosso, esse colega, né? é, Ele trabalhava na Fúria na época. E aí eu fiquei assim. Foi melhor ainda, porque eu fiquei. Eu já conhecia a Fúria, né? Na época, e eu fui perguntar pra ele, tipo, como assim? Fisioterapeuta no esporte eletrônico, o que você fez, né? E eu tenho a impressão que ele tinha acabado de se formar. Então foi uma coisa muito, que tava muito perto pra mim, assim, né? Eu acho que faltava um ano e meio pra me formar. Era muito próximo. Aí eu fui atrás, fui perguntar pra ele o que ele tinha feito, né? E aí, na minha cabeça, o esporte eletrônico, né? Assim, eu ficava muito na frente do computador e tal. Então, o que eu ia fazer? Com a bagagem que eu tinha da faculdade, eu ia arrumar os monitores, a mesa, a distância de não sei o que com não sei aonde e tal, né? E aí foi uma das primeiras coisas que eu aprendi a não fazer, porque senão a gente diminui a performance da pessoa, do atleta. Então, daí ele falou que ele tinha feito.
meio que um curso de um workshop de especialização com o Kenji. Eu acho que algumas pessoas já devem ter sido atendidas por ele. Que ele foi o físio que trouxe a fisioterapia, né, do esporte eletrônico pro Brasil. Então, assim, isso. Aí ele falou que fez um workshop com o Kenji. Eu fui atrás do Kenji. Eu falei, uai, vai ter curso? Vai ter é, mais grupo, né? Mais salas? Quando que vai ser e tal? Dei uma esperadinha, eu acho que demorou uns 4 meses para ter workshop de novo. Fiz e estamos aí. Nossa, mas o workshop do Kenji foi uma abertura de olhos para mim, assim, porque se eu tivesse ido direto, eu acho que eu ia ter feito tudo errado até agora. Então foi meio isso, foi o boca a boca. Não sabia que existia essa área ainda. Realmente é que nem tu falou, tem player que joga com monitor aqui, né? Tem gente que joga lá longe, o teclado Sim. virado, tipo, cada um tem um jeito, né? Cada um tem sua maniazinha. Sim. E aí eu não posso só arrumar do jeitinho que eu queria só Uhum. por querer, sabe? Eles estão acostumados. Já pensou? Você joga desde seus 12, 13 anos com o teclado atrás do monitor, por exemplo. E aí eu não vou tirar isso de você. Sim. E daí, para quem está assistindo e acha que atleta de esporte só senta na cadeira e joga, como é que funciona mais ou menos um acompanhamento com atleta de pro player mesmo? Como é que funciona? Então, eles têm toda uma rotina, né? No MBR, isso era conversado, era uma equipe interdisciplinar, então isso era conversado tanto com a psicóloga, por causa da rotina e tudo mais, né? Ciclo de sono, e com a Nutri também. Então, hidratação, a comida, né? Tudo. E a físio, eu. Então, isso era conversado para saber, aí junto com o coach também, para saber qual seria a melhor rotina para eles, tanto de treinos quanto no dia mesmo do jogo, porque a gente sabe que, assim, o que é incerto deixa a gente ansioso, né? Então, é pra gente não só chegar no dia do jogo e mudar tudo, e aí eles vão ficar ansiosos mais ainda, e eles já estão ansiosos com o jogo e tudo mais. Então, a gente montava meio que uma rotina mais ou menos de como ia ser, né? Uhum. Em grupo, no time mesmo, e nos dias que a gente estava separado, pelo menos, a gente dividia assim. Eu chegava no office, quem ia chegando pro treino, eu ia chamando pra ter um atendimento individual. Porque Uhum. às vezes, gente, tipo, ai, eles não têm uma dor ou um incômodo, eles dormiram de mau jeito, sabe? Não é uma coisa recorrente. Uhum. Daí, sim, aí a gente arrumava o player e tal e liberava pra jogar. E também tinham algumas coisas que eram mais preventivas. E aí a gente fazia com o time inteiro, tipo exercícios preventivos, né, alongamento, aquecimento e tal. E a gente fazia todo mundo junto e o máximo possível, tipo, próximo do treino deles, né, deles começarem a treinar. Pra eles já começarem a treinar aquecidos também. Muito da Porque hora. então, sim, a gente tem que aquecer, né? Uhum. Porque se eles só sentam e começam a jogar, do jeito que a Gabi falou, é muito propenso à lesão. Então, eles, né, pô, eles não vão estar aquecidos mesmo Uma pra jogar. tendinite, um negócio aí, Deus me livre. Então, aham. E aí, e aí cansa também, né? A fadiga muscular, ela é muito perigosa para essa parte também, né? Porque quanto mais você joga, porque assim, jogador é assim, mesmo que esteja doendo, em qualquer tipo de esporte, ele vai continuar jogando, entendeu? Eu que, Vai querer dar o seu máximo, é? aham, sim. Então assim, eu que me arrume ele depois, né? E tá tudo bem também. Uhum. Mas se a gente puder evitar, é bom. Porque a gente sabe que mesmo que não seja uma dor ainda, que seja só um incômodo, já diminui um pouquinho na performance deles. Então, como a gente precisa de muita precisão e muita rapidez, assim, é melhor que a gente só evite.
Perfeito, muito da hora. Sim, que massa, velho. E aí, Ti, como era o cenário quando você começou? Já, você foi a primeira fisioterapeuta da MBR, eles já tinham antes, tipo, pra você arrumar um emprego ali, foi fácil? É uma profissão, assim, que os times veem que é importante, que procuram, ou ainda é algo inovador, assim, tipo, algo que alguns só times têm? Então, agora tá mais difícil um time não ter fisioterapeuta. A gente tem que caçar, assim. Quando eu entrei, tô pensando. Eu entrei, vamos lá, metade tinha. Metade dos times já tinha fisioterapeuta. Ahn, o MBR não foi o primeiro físio que eles tiveram. Eles Uhum. tiveram um outro também antes. Como que foi que eu entrei, né? Então, foi mandando DM pra tudo quanto é coach. A gente faz, assim, o que a gente aprendeu no workshop é fazer um projeto fisioterapêutico, como se fosse meio que um TCC, só que se fosse um. Ai, qual o nome? Quando é mais com imagem, um portfólio. Um Uhum, tipo um portfólio. projetinho, Não, um portfólio. projeto fisioterapêutico para os times, né? Certinhos e tal. Legal. Aham. E aí eu mandava e-mail para todo mundo. Aí o e-mail eu vi que eles não respondiam muito, né? Uhum. Então eu mandava DM para todos os managers que eu conhecia assim, conhecia por de ver, né, Saber que no Twitter, existe. que Aham. estavam ali. E aí aconteceu de uma vez, o Shivitz, que era manager do Valorant, me Uhum. responder. Aí eu falei, o quê? No Que MBR? tudo! Oh! Aham. Aí eu fiquei, é nada, vai dar em nada isso aí. Aí foi entrevista com ele, né? Depois com os managers e tal. Uhum. Aí eu acabei entrando. Ah, que Uhum. massa, velho. Tudo. E daí eu queria também saber que você falasse um pouquinho do player performance, porque eu acho muito legal quando o profissional não só atua, mas também tem o próprio projeto dentro do cenário. E aí explica pra gente um pouquinho como que surgiu essa ideia. Aham, a Playerformance, gente, ele tá em hiato, coitado. Mas foi um projeto onde a gente juntou vários fisioterapeutas de esportes e profissionais de educação física para postar. No começo era todo dia e tal, para postar dicas dicas sobre lesões, sobre ergonomia, tudo que pudesse ajudar os atletas que ainda fossem estivessem começando, né? Ou que não tivessem físio ainda no time e tal. Então a gente postava assim, dicas para escolher a melhor cadeira. Aí desse projeto nasceu um artigo científico, que daí ele foi publicado numa revista de verdade, assim, onde a gente foi o primeiro artigo científico que foi feito com atletas profissionais. Então a gente fez meio que uma comparação entre atletas de MOBA e atletas de FPS, que era do Valorant e do LoL na época. E a gente foi atrás, né? Montou o formulário e tudo mais. Deu um trabalhão. Mas a gente comparou os dois em questão de dores musculares. E aí foi isso. Hoje, aliás, eu fui ver essa postagem e aí a Uhum. gente fez essa publicação em 2023. Então faz tanto tempo. Eu Caramba. achava que tinha menos tempo, aham. E qual Mas deles foi. é o pior, tio? O Valorant ou o LoLzinho? Então, é, nos resultados foi o LoL. É bem pouquinho a mais, mas o que que a gente levou em consideração que talvez levasse a um novo estudo, né? Que Uhum. quando você morre no Valorant, talvez aqueles segundinhos que você fica descansando, entre aspas, né? Ah, não, foi ao contrário, então foi no LoL. Aqueles segundinhos que a gente fica descansando pra voltar à vida, Uhum. talvez aquilo já descanse.
o suficiente, entre aspas, assim, da musculatura. Então, isso não foi comprovado, né? Seria um novo estudo pra gente fazer uma coisa mais minuciosa, assim. Uhum. Mas talvez fosse isso. Porque os atletas de LoL têm menos dor. Interessante. Nossa, eu pensei que o LoL tinha mais, porque o pessoal clica. Pelo menos eu, quando jogo LoL, clico mais, né? Do que no Valorant. E... Aham. Então, pode ter essas duas vertentes mesmo. Porque a gente pode levar em consideração o punho, né? E o cotovelo, por exemplo, sabe? Uhum. Então, no cotovelo, no Valorant, a gente tem mais esse movimento de remada. E no Uhum. LoL, não, né? No LoL a gente usa só o punho e tal. É verdade. Aí, por isso, são lugares diferentes, assim, mas talvez tenha resultados diferentes também. Que massa. E aí, Tia, agora se você puder contar um pouquinho aqui pra gente, pra quem não sabe, a Tia também é criadora de conteúdo, ela faz conteúdo sobre leitura, né, sobre livros, a maioria, e também faz live de Pomodoro, então como você também começou nesse meio e se encontrou na leitura e achou seu nicho também de Pomodoro, que sua live é muito boa, eu inclusive participo de muitos Pomodoros. Ai, obrigada. Então, a gente sabe que esse mundo de esportes é bem instável, né? E aí, na verdade, assim, como eu gosto também de fazer vários cursos para agregar e tal, quando eu comecei, eu tenho um pouco de problema para me concentrar. Assim, eu tô. Então, eu tô meio até incrédula que eu não perdi tanto a linha de raciocínio nessa conversa até agora, entendeu? Aí, ó. Aí só porque eu falei. A gente sabe que é isso. Te entendo, te entendo. Aí, na época que eu comecei a assistir lives de foco, Uhum. primeiro que eu achava que ninguém fazia isso. Uhum. E segundo que eu tava terminando o meu TCC. Tava terminando assim, eu tava saindo da introdução do meu TCC da pós. Da última pós que eu fiz. E aí eu falei, talvez isso ajude. E aí, lá em 2019, quando eu fazia live de jogo, eu era tão flopadinha. E aí eu falei, talvez eu mude o nicho. E aí funcione. E aí funcionou. Aí que eu comecei a fazer lives de foco. Acompanhei primeiro, né, pra ver como que era feito e tal. Terminei meu TCC, me formei. E aí, depois eu comecei a usar as lives de foco pra ler. Que Aí da que hora. surgiu, assim, nossa, eu li tanta coisa no ano passado que Uhum. eu nem. Pra mim, quem lia mais de, tipo, 12 livros por mês era quem só trabalhava com isso, né? E aí nem era, assim, era só conseguir manter o foco que dava certo, assim. E Que aí tudo. esse ano eu fiz aplicação para algumas parcerias com editoras. Eu passei em algumas e aí a gente tá continuando nisso, assim. Que da hora, velho. Muito legal. Muito da hora. Voltando agora para o gancho da fisioterapia, muita gente que assiste a gente também e tem vontade de assistir, de entrar no mercado, mas às vezes não sabe por onde começar. O que é que você acha que precisa para você ser fisioterapeuta e para ser fisioterapeuta dentro dos esportes? Você acha que tem algum curso específico? Quais são, o que é que você precisa fazer, qual a formação para se especializar? Em fisioterapia e especificamente se tem algo para entrar na parte de esportes. Uhum. É, eu acho que em primeiro lugar, assim, nunca deixar de estudar. Eu acho que é uma coisa que muda muito. E como é uma coisa nova, né? Apesar de já ter alguns anos de físio em esportes, eu acho que ainda é muito novo. Então, eu tenho um pouco de FOMO de Uhum, ficar, sabe, atrasada em algumas coisas. Então, eu tô sempre fazendo alguns cursos de terapia manual, assim, né? Do uhum, que mais der certo rápido, assim. Porque também a gente não tem, assim, toda uma hora de duração de sessão, igual fisioterapia tradicional, pra cuidar de um atleta, né? Toda semana, assim. uhum, Então, eu indico o workshop do Kenji, que ele estava fazendo nessas últimas sessões, esses últimos workshops que aconteceram foram junto com o Gabiru, que é físio do uhum, fluxo.
Então, muito legal também. Junto com a osteopata também. Indico, não sei quando vai ter de novo. Espero que tenha. E que mais? Um curso que é muito procurado pelos atletas é de quiropraxia, na verdade, de estralar. Uhum. Então, esse é bem requerido, assim. Às vezes até os managers já sabem sobre isso e procuram fisioterapeutas que já tenham quiropraxia como curso no currículo. Ah, interessante. É, Eu mas queria acho que é fazer mais isso. quiropraxia, eu queria que alguém. Crá, crá. Poxa, É bem era o meu gostoso. sonho. Olha aí, o Dino, quiropraxia salvou minha lombar, tá vendo, Dino? Ah lá, ó. Importante. Ai, Aham. perdi até a pergunta. Ah, tá. De curso de esporte tem mais o Kenji mesmo, né? Porque, tipo assim, acho que quando tu começa a trabalhar, que tu vai vendo ali mais, pô, eu preciso aprender isso, eu preciso aprender isso, porque não tem meio que um currículo, assim, né? Pra você entrar, você precisa saber isso, isso, isso. É mais no dia a dia ali, né? E aprendendo. Sim, você vai sentindo falta de alguns cursos depois de um tempo, sabe? Porque, por exemplo, você pode deixar um atleta no choque, no famoso choquinho, por exemplo, né? Assim, mas até aquilo fazer efeito, você não tem esse tempo com o atleta, sabe? De uma forma tão eficaz quanto seria a sua mão lá. Então, eu acho que é mais isso. Você vai sentindo falta das coisas. Uhum. Eu tenho algumas pós meio por causa disso, assim. Então, eu fiz pós primeiro em UTI, na verdade, em fisioterapia hospitalar, mas era mais porque era isso que a minha família queria, que eu fosse trabalhar em hospital. Só que Uhum. daí, durante isso, eu fazia o curso do Kenji sem a minha mãe saber, assim. Eu mentia que eu ia não sei pra Visionária, onde. visionária. Aham. Eu mentia que eu tava fazendo curso de não sei o que, de cardio, enfim. E na época não era eu que pagava, né? Então foi isso. Arrasou. Você vai sentindo falta dos cursos. Mas é isso. A gente vai levando em consideração também bastante coisa do que o Kenji faz, pra ver se o quanto isso agrega no nosso dia a dia mesmo também. Uhum. Ai, Tudo. que massa. E se você pudesse dar um conselho aí pra quem quer entrar nessa área, algo que você já passou, assim, que você aprendeu, passar o ensinamento adiante, qual seria o conselho? Pode ser mais de um também, caso você tenha exemplo. Pergunta Master Blaster, galera, já anota aí, que essa pergunta é muito boa. Ai, gente, nunca parem de estudar. Eu acho que tudo agrega a qualquer curso, mesmo que você não goste dele no começo, assim, talvez um dia você precise usá-lo. Então temos isso. Faça amizades. Nossa, eu conheci pessoas maravilhosas no esportes. Ahn, e assim, criando conteúdo também, né? Conheci pessoas maravilhosas, pessoas que me ajudaram também quando eu tava entrando, que me deram dicas, né? E eu acho que é isso, gente. Apareçam em eventos de esporte, muito, muito importante também a gente ter esse Contato, contato né? esse contato mesmo com o Fazer pessoal de jogo. network já diretamente Network. tete a tete é mais fácil. Ai, total, exatamente. Que tem algumas pessoas, gente, que a gente só conhece pelo Instagram, né, pelo Twitter e tal. A gente não sabe como a pessoa é. Às vezes ela Uhum. pode passar do seu lado que você não vai saber que é ela, então. Sim. Então acho que esse contato, ele é importante. E fazer cursos e coisas na área. Perfeito, arrasou, falou tudo. E agora, galera, queremos saber das perguntas de vocês aí do chat, se quiserem Tem aqui perguntar já, eu alguma vou ler. coisa. A pergunta. Lê aí, lê A aí. Miss Click mandou. TM, você falou que aquecer antes de jogar. Você falou de aquecer antes de jogar. Eu passo o dia inteiro no PC, CLT e lives. Tem algum Aí, aquecimento, mesmo que basiquinho, que a gente possa. Pra gente que passa o dia inteiro no PC, que possa fazer pra evitar a lesão?
Sim, o aquecimento nada mais é do que você fazer, você avisar o seu corpo, é aquele músculo que você vai utilizá-lo por bastante tempo. Então, assim, é mais ou menos um movimento que você já vai fazer mesmo, só que de uma forma mais fluida. Então, tipo, você vai digitar bastante tempo. Então, você vai abrir e fechar a mão grandão por alguns minutinhos, assim, algumas repetiçõezinhas. Bem grandão, né? Você vai Uhum. avisando o músculo que você vai usar ele. Parece bobinho, mas é tão assim. Nossa, isso salva tanto o punho alheio. Então, sei lá, você vai jogar LOL. Então, você faz muito esse movimento. Então, a gente vai fazer esse movimento grandão também. Até a gente, sabe, um minutinho já melhora. Então, faz assim também. Os movimentos gerais, gente, assim. O que mais? Soltar a mão também é bom. Assim, são 5 minutos antes de vocês treinarem, jogarem, trabalharem, que salva tanto, gente. Vocês, Pô, né? tem gente que passa 8 horas em live só ali, ó, tac, 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 e depois que acaba tá com os dedos tudo duro. Não pode, né, galera? Vamos Sim. E tem gente também seguir que as só faz dicas da depois que tá Tiana. sentindo dor, né? Eu. Isso, aham. Então, não deixa, gente. Não, se a sua mão já tá chegando a doer, é porque ela está sofrendo, entendeu? Ela já estava sofrendo antes. Sabe? Não É isso. deixa. Ai, façam antes, gente. Eu também preciso Aham. fazer antes, que eu só faço quando tá já Ótima estralando a dica. dor. Olha aí, Sim, chegou mais uma curiosidade. Tem. Existem momentos de ginástica laboral com os atletas, tipo, antes do jogo e tal, para aquecer? Existe. sim, antes do jogo e antes dos treinos também. A gente faz meio que uma rodinha para fazer exatamente esses exercícios que eu passei agora, assim, para soltar a mão, alongar um pouco o pescoço, que também pega bastante, soltar ombros. A gente faz algumas coisas de meio que alcançar o pé também, porque a lombar pega bastante também. Uhum. Aham, e é bem rapidinho, assim. São aqueles 5 minutos que eu falei pra vocês, que salvam. Perfeito, perfeito. Tem outra pergunta aqui, que é o que seria o termo Majors? Majors? É o coach do time? Majors? Eu não sei se eu tô lendo certo Eu também, não gente. li Tô essa lendo. daí, eu não vi esse Eu também tô podcast. procurando. É que ela foi lá em cima junto com a da Miss, que eu salvei. Ah, tá. O que seria o termo majors? Majors? É coach do time majors, Majers. Aí eu também não vou estar sabendo. É. E não. Essa vai ter que ir pro Google, essa aí. Chat GPT. O É, é. manager, será? Manager? O manager é o ele É é o o quem cuida do gestor, né? time. É o gestor, isso. Uhum. Ai, eu me senti uma Faria Limer agora. Assim, Mas eu ai, também. Ai, eu acho que é isso. Temos mais perguntinhas, galeres. Agora é a hora. Sim. Agora é a hora, agora é a hora. E por enquanto que vocês estão aqui, né, já aproveitem para seguir a TM, quem não segue, para seguir a Carol no perfil dela, Oi Carol, que ela dá muitas dicas do que fazer para ser um bom criador de conteúdo. E me segue aqui também, ó, para eu conseguir bater minha meta aqui, Gabizilas. Vocês já podem ir aí entrando nas nossas redes sociais. Siga ela meu Toda GG. aquele. Sigam a Leve GG, isso tá aí, óbvio, pelo amor Acho de que todo mundo Deus. já segue, né, que tá aqui. Então. É, todo mundo que tá aqui. Poxa, se não tiver seguindo a Leve GG, aí é complicado, galerinha. Aí a gente vai ter que rever esse conceito aí. eu fui ler o chat, aí o Dino, fui fazer o exercício do eu pulso. Assim, Dino. Acho que é porque tava precisando de. Sim, Tipo isso, mas não deixa doer, tá? Faz menorzinho se tiver doendo. sim. Isso, Nossa. pelo amor de Deus. Não tenta fazer que nem aqueles caras que dobra a mão e. Pelo amor de Deus. Calma. Vamos com calma. É isso. É isso, Acho que é isso. gente. Então, mais alguma coisa, Tieme, que você acha que ficou faltando da gente te perguntar? É, alguma rede sua que você queira divulgar, que a gente não falou? Acho que não.
alguma dica também para os CLTs, PJs que trabalham o dia inteiro no computador, né? Então, é importante também fazer pausas ativas, gente, no momento em que, tipo assim, ó, esse cafezinho que vocês vão pegar de uma em uma hora é bom, entendeu? A gente já dá uma sacudida no esqueleto, assim. Aham. Então tem isso. Se vocês forem jogar por muito tempo, aquelas pausinhas de vocês, tipo, só esticarem mesmo, tal, são ótimas pra gente não deixar que doa mesmo, né? Que fique incomodando aquela parte. Esses alongamentos, né? Acho que esse que você falou serve até para o que a Lituxa acabou de perguntar aqui, de como podemos fazer para corrigir a postura depois de ficar muitas horas no PC. Esses alongamentos que você falou também ajudam, né? De se levantar, dar uma andadinha, uma esticada nas costas. Sim, sim. E mudando aos poucos também a postura, né? Porque na verdade você meio que tem que lembrar de se colocar no lugar, né? Uhum, Então, para quem faz live, eu acho interessante aquela recompensa, aquele resgate de olha a postura, uhum, porque aquilo faz realmente a gente lembrar de olhar a postura, né? perfeito. E eu tenho É uma dúvida isso. pessoal minha. E, Veit, a gente trabalha muito com PC. Tem algum ângulo correto? Eu sei que o pro player, como ele vai jogar ali, enfim, não pode mexer muito. Mas, tipo, a gente tem um ângulo correto, porque tem gente que fala que tem que ficar um pouco pra baixo, não um pouco pra cima. Porque às vezes eu sinto dor no pescoço. Talvez se eu botar o computador mais pra cima, mais pra baixo, arrume. Tem um ângulo certo? Tem. então, ó, tem o monitor, que ele deve estar na altura do seu olhar, né? A metade dele, assim, pra frente. Não ficar com ele muito perto por causa da fadiga ocular, mas eu acho que um braço já dá de frente, assim. Nossa, eu sendo muito específica, né? Um braço. Mas deu aqui Mas certinho, na é ponta isso. do dedo. É isso. Se eu sentar direito, que era pra eu sentar assim, fica certinho o braço, mas eu fico assim igual a maluca, ó. Então, mas aí talvez você não esteja enxergando, não é? Ou não também, pode ser Não, tipo às vezes é porque animação. em vez de eu pegar e me encostar minhas costas, eu não sei, eu gosto de ficar assim, ó. Então, o que mais que é legal? Ter apoio no chão, conseguir apoiar o pé no chão. Então, se vocês não. Não Para não gosto, gosto de apertar. ficar com a perna em cima da cadeira. Tô super errada. Então, se não deixar apertar parte de trás do joelho na cadeira, sabe? Quando você fica muito longe, assim, aí aperta, fica incomodandinho. Aham. Gente, eu já caí na hora que eu fui levantar da cadeira, de que eu tava muitas horas sentada em cima da minha perna. Quem disse que eu sentia minha perna? Foi Então, só assim, ó. exatamente. Exatamente. Cadê? Quando fica formigandinha, é porque não tá passando sangue o suficiente naquela parte. Medo. Mas tanto pros pés, né, pra perna, quanto pro punho, porque às vezes a gente apoia bem Sim, no canto eu. aqui, né? Sim. Então, esse eu tenho que me arrumar também. Então é legal que a cadeira seja na mesma altura que a mesa, pra gente não ficar muito de assim, ó. Hum, Ou que a gente coloque aquele entendi. fofinho debaixo da. Sabe aquela nuvenzinha que tem Aham. Sim, debaixo do punho? Aquilo também já do. ajuda. Sim. Tem vezes que eu tô Da me hora. esquisitando com a mão assim, em pé, velho, de uma posição super errada, do nada. Exato. Sim, Mas aí lembrando de ir arrumando aos poucos, assim, também. Uhum. perfeito, Vamos ter que perfeito. contratar a Tia pra trabalhar na Level GG pra ajudar todo mundo aqui, porque tá todo mundo errado. Verdade, verdade. Já estão falando aqui, ó. Eu sento igual um camarão, mas meu monitor tá na altura certa. É sobre, gente. Mas aí aos pouquinhos a gente vai se regrando. Pelo menos agora a gente já sabe a importância e já vai ter em mente da próxima vez que a gente tiver igual um corcunda de Notre Dame, assim vai lembrar. Eita, ó, a tia M me falou aqui pra eu dar uma ajeitada. Aí é isso. Então é isso, gente. Esse foi nosso primeiro episódio. Sigam a TM nas redes Temos. sociais dela. Acompanhem também as lives de Pomodoro que ela faz, são muito massa. Sigam a Gabi também, que é criadora de conteúdo sobre animes, desenhos, animações, tudo. E me sigam. Eu não posto conteúdo, mas eu tô tentando fazer stories. Então, quem quiser saber sobre a Level GG,
sobre fofocas, bastidores, me sigam. Quem quiser saber tem que seguir mesmo, viu? Eu já tô. Essa é uma dica muito boa. Tem mesmo. E é isso, gente. A gente se vê semana que vem de novo com a Sugetsu para falar sobre acessibilidade nos esportes. E vai ser muito massa. E espero que vocês tenham gostado e que vocês comecem também agora a fazer alongamentos antes de usar o computador e que todo mundo melhore aí das tendinites e das dores. E que quem quiser começar a trabalhar no cenário de esporte na área? Área? Nessa área, Área é. de fisioterapia agora, Dentro. todo mundo já tem uma luz, né? Sigam a Ti, façam o curso do Kenji. Boa. Sim, eu queria agradecer bastante demais por vocês terem me chamado. Ai, A Carol sim. faz as minhas overlays desde 1900 e bolinha, das lives de foco. A publi. Juro, então, sempre que eu tenho que mudar uma cor de não sei lá, não sei do que, eu peço pra Carol, Carol, essa cor vai combinar? Porque senão minha overlay ia ficar um carnaval. Sabe E muito. Mas tá belíssima agora. sim. E obrigada, gente, por terem me chamado e lembrado de mim. A gente agradece por você ter tirado um tempinho pra vir aqui ensinar nossa comunidade, né? Então é isso, gente. Sigam todo mundo e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.